Bom dia, gente, tudo bem? Na aula de hoje, vou deixar o gabarito aqui das atividades da aula anterior. E aí vocês vão lá na página 19, é onde fala sobre a reportagem, que vai ser a aula de produção, tá bom? Então lá na página 19 fala assim: a reportagem é um gênero textual oral ou escrito, encontrado em diferentes meios de comunicação e caracteriza-se por transmitir informações mais aprofundadas sobre um tema específico. Lembram que a gente fez no início do ano, do primeiro trimestre, que a gente estudou a notícia, produziram uma notícia. Então a notícia é o quê? Né? A notícia é mais específica, né? Ela é um texto mais curto, ela dá a notícia, né? Uma notícia tem que ser algo atual, né? Então não dá mais muitas explicações, dá a notícia e pronto, né? Vamos então ver. A reportagem, né, apresenta, interpreta e explica as causas e as consequências de um fato, que pode ser atual, né, pode ser um tema atual, ou trata de um assunto referente ao passado ou ao futuro, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma reportagem de um artista que fez sucesso no passado e pode fazer uma reportagem dele agora. Né, pode pegar um assunto que aconteceu aqui na nossa cidade há alguns anos atrás, algum tempo atrás, e pode aprofundar agora, fazer uma reportagem, né, sobre tal assunto, ok? Apresenta ainda uma estrutura livre, mas geralmente encabeçada por um título e por um subtítulo. Então, um título mais curto, né, e um subtítulo que abrange um pouquinho mais, né? Já vai falar um pouquinho mais sobre do que vai se tratar a reportagem. Na maioria das vezes, o primeiro parágrafo destina-se às informações centrais que serão ampliadas nos demais parágrafos com a apresentação de novos dados. Então, no primeiro parágrafo, é tipo meio que uma introdução. É nesse primeiro parágrafo, você vai apresentar os fatos, os quais, né, você vai aprofundar ao longo da reportagem. Para dar maior credibilidade à reportagem e para auxiliar a convencer o leitor da pertinência das informações, é comum encontrar citações, opiniões de especialistas no assunto em questão. Então, muitas vezes numa reportagem, né, cita uma pessoa renomada no assunto sobre aquilo que você está falando, né, busca-se dados, busca também até a fala de alguém, né, de alguma celebridade, de algum personagem, tá? Dados estatísticos você pode pôr na sua reportagem, porque ela é mais profunda, ok? A reportagem pode ser apresentada em 3 formas: expositiva, narra o fato de forma simples e objetiva. Pode ser também uma reportagem interpretativa, relaciona o acontecimento central com outros já ocorridos. E a opinativa, tá? Essa opinativa, dizem, né, que uma reportagem ela também não pode emitir opinião, mas isso não ocorre, né? Tem muitos tipos de reportagem, né, que o repórter ali, a pessoa que está fazendo a reportagem, ele emite a sua opinião ao longo ao longo do texto. Então aqui a opinativa. Narra com o propósito de persuadir o leitor acerca de uma determinada opinião. Como já foi dito, a linguagem utilizada comumente é formal, objetiva e direta, já que os textos jornalísticos em geral buscam usar uma linguagem impessoal, a fim de apresentar com neutralidade os fatos e atingir diversos leitores. No entanto, muitos jornalistas deixam transparecer sua opinião, posicionando-se a respeito do assunto, tá? Então, ela busca, a reportagem busca ser impessoal, mas muitas vezes o jornalista ali, ele deixa expressar a sua opinião, deixa ali no texto, deixa claro a sua opinião. A fim de completar, acrescentar e enriquecer as informações de uma reportagem, os jornalistas usam, dentre outros recursos, fotos, infográficos, quadros informativos, tabelas, gráficos, tá? Então isso que eles usam na reportagem para dar mais veracidade. E aí, gente, vocês vão fazer essa atividade da página 20, a questão 20 da página 20. O texto a seguir é parte da reportagem Desmatamento aumenta 116% nos últimos 12 meses, publicado pelo jornal Gazeta do Povo em 15 de agosto de 2008.
Escreva um parágrafo de 5 a 7 linhas, dando continuidade aos parágrafos iniciais, sem necessariamente concluir o texto. Tá? Então você vai produzir um parágrafo de 5 a 7 linhas. Não tem a necessidade de concluir o texto, de terminar a reportagem. Tá? O novo parágrafo deve apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais, então ele tem que tem que ser articulado com os outros parágrafos, não pode ser um novo parágrafo que não tem nada a ver com aquilo que já foi dito acima. Introduzir informações novas que garantam a progressão no tratamento do tema, então você tem que colocar novas informações, tem que acrescentar algo. Dar continuidade ao início proposto para reverter esse quadro, tá? Então vocês vão ler essa reportagem e aí depois vocês vão colocar lá embaixo, fala assim, para reverter esse quadro. Para reverter esse quadro, o que está sendo feito? Tá? Então é isso que vocês vão fazer. Em 5 a 7 linhas, para reverter esse quadro, aí está sendo feito o quê? Levando em conta o que foi escrito nos parágrafos anteriores, ok? Então essa é a atividade de hoje. Logo abaixo, para vocês, tem características do gênero reportagem. Transmite informações de modo mais aprofundado sobre um tema específico. Estabelece relação entre o fato principal e os fatos secundários por meio de dados, estatísticos, citações, trechos, entrevistas e dos elementos paratextuais. Questiona muitas vezes as causas e as consequências dos fatos, interpretando-os. Narra o fato de maneira expositiva, interpretativa ou opinativa. Apresenta geralmente linguagem formal, objetiva, impessoal e direta. Predomina a função referencial ou denotativa da linguagem. Então, predomina a função referencial de informal, né, ou denotativa, aquela linguagem real, a linguagem do dicionário. Ok? Também, gente, eu vou deixar para vocês uma outra videoaula que fala sobre reportagem também, tá? Então, logo após vocês assistam ela e aí depois façam esse parágrafo, ok? Esse parágrafo, gente, eu quero que vocês façam ou de maneira bem clara, escrita, ou pode ser digitado a continuação, tá bom? E aí mandem na plataforma digital, tá bom, gente? Beijos e até mais!